Hoje você aprenderá como funcionam a economia e o Estado usando um mapa de RPG exclusivo criado pelo canal. Além, é claro, de animações de alta qualidade, tudo no padrão Investland. Esse vídeo é inspirado na Fábula do Estado da Ilha, criada e narrada pelo professor José Kobori em seu livro e em seu canal. Inclusive, obrigado, professor, pela sua contribuição. Mas eu tomei a liberdade de contar a minha versão da história, com algumas modificações, enredos novos, personagens novos e muita criatividade. E abrindo algo com vocês, esse mapa que eu te mostrei e vou te mostrar já está pronto há mais de um ano. Ele foi feito por um profissional que só trabalha nessa indústria de RPG e criação de mapas, e eu já tenho ele há bastante tempo, mas eu estava esperando o nosso canal chegar ao tamanho certo do número de inscritos, claro que a gente vai ter muito mais inscritos, para então mostrar para vocês. E eu imagino que hoje chegou o dia. Então, de verdade, acompanhe esse vídeo até o final. Esse vídeo deu muito trabalho, tem bastante investimento envolvido, inclusive, e eu creio que pode ser o melhor vídeo que a gente postou no canal até agora. Você vai aprender a lógica da economia e do Estado de uma maneira única. Então vem comigo e assista a Fábula do Estado da Ilha, versão Investland. Há centenas de anos atrás, existia uma ilha habitada no meio do oceano. Seja bem-vindo à Ilha do Sol, um verdadeiro paraíso perdido. E aqui na ilha mora o pequeno Arthur, que na nossa história vai crescer, e junto com ele, você também aprenderá vários conceitos econômicos. Então, esse é o mapa oficial da Ilha do Sol, criado por Investland, que vai sofrer muitas modificações. Daniel, mas eu não estou enxergando. Calma que eu preparei várias telas especiais para você, como essa que a gente pode ver o mapa de maneira maior, ou até mesmo se precisarmos, nós podemos dar um super zoom, porque a resolução desse mapa é incrível. Aqui, por exemplo, temos um porto, e você pode ver que na ilha só existiam canoas, alguns barcos de tamanho mediano. Você pode ver que tinha algumas plantações diversas, fazendas que criam gado, agricultura, batatas, etc. Então existem muitas áreas nessa ilha, é um mapa de altíssima resolução e muita coisa vai acontecer por aqui. Na Ilha do Sol viviam cerca de 1000 pessoas, mas a população estava crescendo muito rápido. Alguns eram pescadores, outros eram coletores de cocos, outros plantavam bananas e alguns construíam canoas. O pai de Arthur, por exemplo, era um ótimo construtor de canoas. Na Ilha do Sol ainda não havia moeda, não havia Estado, e a maneira de comercializar produtos era através do escambo. As pessoas trocavam produtos umas com as outras. 5 cocos por um peixe por meia dúzia de bananas. E assim a economia ia girando. Até que um belo dia, Arthur está caminhando pela ilha e ele vê uma cena inusitada. Parece que uma confusão está acontecendo na fazenda, nas terras de uma agricultora que cultivava milho. Arthur viu que o coletor de cocos, que era mais forte fisicamente, se uniu a 2 amigos, agrediram a agricultora, que produzia milhos, e a expulsaram de sua terra. E depois de expulsá-la, ainda deram um recado. Querida, a vida é assim, a vida pertence aos mais fortes. A produtora ficou desolada e o próprio Arthur também ficou muito triste com aquela situação. Rapidamente a notícia se espalhou pela ilha e que bom, as pessoas ficaram revoltadas com essa situação e falaram, isso não pode ser permitido na Ilha do Sol. A população está crescendo e a gente está perdendo o controle das coisas. Temos que fazer algo. Então a população se reuniu e decidiu criar um Estado. Um arcabouço jurídico com regras, leis e até infraestrutura que permitiriam o melhor convívio da ilha. Assim, eles definiram um presidente da ilha e um vice-presidente, além de alguns ministros e assessores para ajudar nas atividades do executivo. Também definiram algumas pessoas para serem o legislativo, para fazer as leis da ilha. E esse é o poder legislativo. Além disso, nomearam 5 juízes para verificar e validar se todas as regras estavam sendo cumpridas e, eventualmente, fazer mandados de prisão. Mas para que ocorressem as prisões, alguém tinha que deter o monopólio do uso da força de maneira legítima. Ou seja, só o Estado podia usar a força. Então, eles criaram a força policial, que se alguém estivesse descumprindo as leis, os policiais iam lá e prendiam a pessoa. E como não se imaginou que haveriam tantos criminosos assim, eles criaram também uma delegacia. Na delegacia, os policiais podiam lá resolver questões burocráticas, mas também tinham espaço para prender as pessoas. Então funcionava como delegacia e também presídio. E como última criação, eles decidiram também criar a moeda, que foi batizada de Solar, por conta do nome da ilha. E quem emitiria a moeda seria algo chamado Banco Central. E a partir daí, por exemplo, as pessoas começaram a negociar via moeda. Um peixe igual a 1 solar. Uma cabana igual a 50 solares.
meia dúzia de bananas igual a um solar. Mas Daniel, quem definiu esses preços? Um habitante da ilha com um pouco mais de conhecimento em matemática viu que a quantidade de moeda que o Banco Central deveria criar deveria ser a quantidade de moeda que fazia referência ao total de produção que a ilha já tinha feito até aquele determinado momento. Então eles inventariaram mais ou menos toda a riqueza que a ilha tinha e criaram uma quantidade de moedas proporcional. E com isso, nosso mapa da Ilha do Sol ganhava uma nova cara. Primeiro, que ele mudou de nome, agora ele chamava o Estado da Ilha do Sol. E novas construções apareceram aqui também. Aqui vemos a Presidência da República e os ministérios, o Poder Executivo. Aqui vemos o Poder Legislativo e aqui o Poder Judiciário. Como eu disse a vocês também, o poder de polícia foi criado e os policiais ficavam aqui de guarda, além de ter uma pequena penitenciária aqui para o número de presos, que a princípio eles imaginavam que não seriam tantos. O que também foi criado, mais ao sul da ilha, foi o nosso querido Banco Central, que iria emitir a moeda solar, a moeda nova da ilha. E então, como primeira medida do Estado, a nossa plantação de milho foi devolvida para a agricultora. E o coletor de cocos Bombadão ficou preso na delegacia. Fora isso, tudo normal. As fazendas continuavam por aqui, plantações diversas, o porto, e a vida continuava na Ilha do Sol. Mas uma coisa que eu não falei, que é para tudo isso poder entrar em operação, agora nós tínhamos funcionários públicos. 10% dos habitantes da ilha, mais ou menos 100 pessoas, agora trabalhavam para o Estado. E para bancar essas pessoas, que tinham dedicação exclusiva, foi criado um imposto. O quinto é um imposto de 20%, significa 1/5 da produção que as pessoas tinham. Aí você fala, Daniel, mas 10% das pessoas trabalhavam para o Estado? Não é muito? E só para efeito de curiosidade, a OCDE, que é a Organização do Desenvolvimento Econômico, na verdade, a Organização dos Países Ricos, muita gente gosta de falar assim, tá? Não é necessariamente isso, mas você entendeu. A OCDE tem em média 23% de funcionários públicos por país. Claro que tem países que têm mais e países que têm menos. O Brasil, por exemplo, 12% da população ativa é funcionária pública. A nossa média de funcionários públicos é menor que a OCDE. Bom, Daniel, e qual foi o grande trunfo da criação do Estado? Não sei se você percebeu, mas o Estado agora criou algo que chamamos de propriedade privada, ou seja, as pessoas podiam realmente ser donas das suas terras. Daniel, mas antes cada um era dono da sua casa. Mas como ninguém detinha o monopólio do uso da força legítimo, no caso agora o Estado tem a polícia para fazer isso, como não existia isso, quem tinha mais força levava e acabava tomando várias terras. E agora não, com o arcabouço legal e a polícia agindo, as pessoas finalmente tinham o poder da propriedade privada. Por isso que muitos dizem, não existe propriedade privada sem Estado, e alguns até falam, não pode existir capitalismo sem Estado, justamente pelo que eu disse para vocês. Bom, agora vamos começar com conceitos mais econômicos da história. Mas uma coisa eu quero te dizer, isso aqui é uma história, é uma fábula, isso passa numa ilha, é uma microeconomia. Então às vezes você vai ver que eles vão usar instrumentos mais liberais, outras vezes vão usar instrumentos mais intervencionistas. Mas não quer dizer que você pode extrapolar tudo isso para a realidade. Não quer dizer que cada caso econômico aqui funciona de uma maneira 100% perfeita num mundo tão gigantesco e complexo como o nosso, tá bom? Eu digo isso para acalmar os ideológicos, né? Falam, viu, tem que ser liberal, viu, tem que intervir e tal. Calma com isso, isso aqui é só uma fábula. Mas, mesmo assim, eu tentei unir o melhor de todos os mundos para mostrar os conceitos econômicos para vocês. Então, até aqui você já aprendeu sobre os 3 poderes, já aprendeu sobre o Banco Central que emite a moeda e sobre o poder de polícia. Mas com o passar do tempo, a economia da ilha ela foi melhorando. Mesmo que alguns não gostassem de pagar impostos, mas reconheciam que a segurança estava maior e eles de agora tinham mais ousadia para empreender. E por eles terem moeda, antes, por exemplo, eles não podiam guardar os peixes, eles não podiam fazer excedente. Agora, a moeda dava essa oportunidade de você ter um excedente financeiro, um excedente de riqueza que você guardasse consigo mesmo. Além de aumentar muito a capacidade de negócios, porque a moeda todos queriam, mas às vezes um produto, por exemplo, banana e cocos. Às vezes você não queria coco e esse não queria banana. Então você teria que achar alguém para fazer o escambo com você e a moeda era aceita universalmente. Com a economia da ilha crescendo, um empreendedor privado viu logo a oportunidade de ganhar dinheiro com isso. E ele falou, poxa, agora que as pessoas têm moeda, e eu vejo que muitas pessoas querem guardar essa moeda porque tem medo, eu posso fazer um lugar então para guardar essas moedas com segurança. Além disso, vou criar algo que eu junte quem quer emprestar com quem quer tomar emprestado. E você já deve ter entendido o que eu quero falar. O empreendedor privado criou o primeiro banco privado da Ilha do Sol. Então, ao lado do Banco Central, o banco privado foi criado. E com eles, ótimas oportunidades. Agora, pessoas podiam guardar seu dinheiro com segurança, ele tinha uma estrutura melhor que a do Banco Central, fisicamente. E muita gente que queria tomar dinheiro emprestado encontrava pessoas que depositaram dinheiro porque tinham dinheiro sobrando.
Inclusive o pai de Arthur, que era um produtor de canoas, que queria aumentar o seu negócio, mas estava precisando de dinheiro e ninguém queria emprestar para ele, mas através de um banco sendo intermediador, isso passou a ser viável. Daniel, o que o banco ganhava com isso? De um lado, por exemplo, tinha um agente superavitário, o Bruno, que era um construtor de cabanas, e ele tinha vários solares. Então, o Bruno chegou no banco privado e emprestou o seu dinheiro para o banco privado. E o banco privado criou o primeiro CDB. Como assim? CDB significa coloquei dinheiro no banco. Na verdade, não significa isso não, tá? Significa certificado de depósito bancário. Mas como ninguém decora, fala, coloquei dinheiro no banco. A letra B, final, é de banco. Então o Bruno colocou o dinheiro no banco, o banco prometeu 5% de rentabilidade a ele. Mas o banco pegou esse mesmo dinheiro e emprestou para o pai de Arthur, a 10%. Então o banco tomou a 5% e emprestou a 10%, ganhando assim essa diferença de 10 para 5, que é o spread bancário. Isso foi bom para o pai de Arthur, que agora conseguiu o capital emprestado, e foi bom também para o Bruno, que o seu dinheiro estava rendendo, e também bom para o dono do banco, que ganhava com o spread. E esse foi o primeiro intermediário que apareceu na ilha. Logo, outro empreendedor privado viu uma outra oportunidade. Ele falou, cara, ser intermediário é bom, então vou criar algo onde as pessoas não precisem ir bater na cabana de todo mundo ou na casa de todo mundo para oferecer seus produtos. Vou criar algo chamado mercado. E você vê aqui que mais ao norte do Banco Central e do Banco Privado, o mercado foi criado em uma posição estratégica, próxima aos três poderes, próximo ao porto, onde as mercadorias podiam chegar, as que vinham de outras ilhas, por exemplo. Eram ilhas inabitadas, mas eles de vez em quando iam lá, traziam tudo para o mercado, e a galera que vinha daqui vinha para o mercado. Ele era bem centralizado. Então o empreendedor privado criou o mercado, e aqui as pessoas podiam comprar e revender seus produtos, e ele fazia somente a intermediação. E claro, ele ganhava um pequeno aluguel das barracas que aqui ficavam. Outros intermediários também apareceram. Alguém chamado Marcelo, por exemplo, começou a oferecer seu serviço de transporte. Ele tinha uma carroça e agora a ilha toda tinha negócio. E ele fez o primeiro Uber do estado da Ilha do Sol, tá? Então muita gente começou a pagar em moedas para se transportar. Outra pessoa, Joaquim, começou agora a oferecer seu serviço de entregar lenhas. Mas Daniel, lenha era de graça, as pessoas pegavam na floresta. Mas muita gente não queria perder tempo fazendo isso, então preferiam comprar a lenha na porta de sua casa quando Joaquim ia entregar. Então muitos intermediários surgiram, o comércio melhorou, o Estado potencializou o uso do mercado. Até ali estavam todos felizes com aquela criação que tinham feito. Tá gostando da história? Fica aí que não acabou não, tá? Porque assim, eu nunca fiz merchan aqui no canal, mas eu vou fazer a primeira vez. Muita gente me pergunta da minha mentoria de investimentos, finanças e economia. E eu sempre fazia ela presencialmente, eu não tinha ela em versão digital, mas no início de 2026 a gente vai ter ótimas novidades e você vai poder ser nosso parceiro aqui de Investland e participar da nossa mentoria. Sempre com essa didática, muitos desenhos, mapas, e você vai aprender investimentos e economia de uma maneira maravilhosa. Não sei que data você está vendo esse vídeo. Se você já estiver em 2026 lá, olha aqui abaixo que talvez tenha algum tipo de link. Se não, se você está vendo esse vídeo logo que lançou, fica tranquilo que nos próximos vídeos a gente vai te passar mais informações. Vamos continuar com a nossa história. Mas, com o passar do tempo, alguns problemas foram acontecendo. Como a movimentação da ilha era muito grande, as ruas, as trilhas da ilha que existiam, começaram a ficar muito mal cuidadas, com lamas, sujeira, árvores caindo. Como existia dinheiro em circulação também, começaram a aparecer furtos. E os policiais às vezes não conseguiam deter porque eram pequenos furtos e os policiais não conseguiam estar em todos os locais da ilha ao mesmo tempo. Aconteceram também algumas disputas de terra. Muitas pessoas falaram, essa é minha propriedade privada, essa não é. Então aquilo ia para o judiciário, mas como todo mundo agora parecia querer um pedaço de terra, muitas brigas foram acontecendo e o judiciário não estava mais dando conta. E o Estado começou a ter muitos e muitos problemas. E faltou gente para trabalhar para resolver tudo isso. Então, o Estado chegou à conclusão de que precisava de mais assessores, mais policiais, mais gente para trabalhar com a infraestrutura agora das estradas, das trilhas, e mais gente para o sistema judiciário. Todavia, a quantidade de funcionários públicos não era o suficiente. 10% das pessoas não conseguiam fazer isso. Então, eles aumentaram o número de funcionários públicos para 150 pessoas, cerca de 15% da ilha, da população ativa. E para isso também tiveram que aumentar a carga tributária de 20% para 30% de impostos. Já chegando aí quase nos padrões da OCDE, que a OCDE a média é 33% de impostos, tá? Claro que a social-democracia, os países nórdicos chegam a 40%, mais de 40% de impostos, e alguns outros países têm cerca de 20%. Então vamos ver o que foi criado de novo da ilha, depois que aumentou para 30% de imposto, tá? Foi criado um novo presídio em uma área isolada da ilha, uma ponte foi criada em um presídio aqui específico. Uma área para pequenos furtos e outra área para grandes crimes, tá? Não cabia tudo na delegacia, agora a delegacia ficava basicamente um lugar para policiais.
além de, claro, alguns policiais estarem nos presídios e outros circulando pela ilha. Foi criado também um Ministério da Infraestrutura, que está aqui dentro do prédio dos ministérios, que cuidava do caminho aqui das trilhas da ilha, tá? Para elas não ficarem tão ruins e permitir uma melhor circulação. E ainda o sistema judiciário foi definido em 2 níveis, separando cada tipo de briga que existia na ilha. Bom, a princípio foi uma boa ideia, a não ser pela questão matemática. Os anos foram se passando e foi percebendo-se que esse tamanho de estado não estava sendo o suficiente. Os caminhos não estavam tão limpos assim, porque a economia crescia muito. Muitas brigas ainda aconteciam. Bom, e todo tipo de confusão. Além disso, a população decidiu que o Estado tinha que tomar conta agora não só dos caminhos, mas também dos riachos que passavam por dentro da ilha, que estavam ficando poluídos, também de toda a área de floresta, porque não queriam que ela fosse toda desmatada, porque fazia sombra para alguns lugares. E ainda o Estado tinha que decidir onde podia construir ou não, porque muita gente começou a construir casas em lugares indevidos e começou a haver vários desmoronamentos. Então o Estado viu que ele tinha que cuidar ainda de mais coisas, mas a sua conta não estava fechando, ele já estava fechando no negativo. Ele tentou inserir essas atividades nele, mas a conta estava fechando no negativo. Então qual seria a solução? Aumentar impostos? Mas a população não estava a favor disso e nem os próprios membros do Estado também pareciam estar a favor de uma carga tributária acima de 30%. Então alguém do Banco Central teve uma ideia, falou o seguinte: poxa, e se nós emprestarmos dinheiro da população da ilha? Ele nos empresta um dinheiro, nós prometemos para ele uma taxa de juros, por exemplo, 10%. Tudo que vocês emprestarem, a gente devolve para vocês um ano depois e vai dar 10% para vocês. E por que as pessoas iam confiar? Poxa, tem toda a estrutura do Estado e o Estado é o emissor da moeda. Então, não tem como o Estado dar calote. E é um raciocínio que faz sentido. Então, o Estado criou a dívida pública. O Banco Central, que nesse momento é junto com o Tesouro do Estado, tá? Na nossa economia real eles são separados, mas aqui é tudo junto. Eles criaram a dívida pública do Estado da ilha. Então, cada habitante agora superavitário poderia depositar alguns solares no Banco Central e seria remunerado a 10%, uma ótima rentabilidade. Só que isso ocasionou 2 problemas. O primeiro problema, lembra do banco privado, que é esse banco aqui? Pois é, quando as pessoas depositavam dinheiro no banco privado, elas eram remuneradas em 5%. Só que agora o Estado estava pagando 10% aqui com o Banco Central. Então o banco privado falou, cara, ninguém quer mais colocar aqui dinheiro comigo, bicho, então não funciona. O que o banco privado fez? Ele teve que aumentar a taxa de juros dele. Antes ele captava a 5%, agora ele tinha que prometer pelo menos 10% igual ao Estado para a galera querer colocar o dinheiro aqui. Mas muita gente ainda preferia colocar no Estado porque tem a impressora de moeda. Então o banco privado às vezes pedia dinheiro a 11%, 12%, tá? E aí muita gente começou a depositar aqui. Todavia, quando as pessoas iam pegar emprestado, o pai de Arthur, por exemplo, se quisesse emprestar dinheiro, agora não poderia pegar mais os antigos 10%. Ele teria que pegar 16% ou 17%, porque o banco privado agora tomava 12%, mas emprestava a 17%. Com isso, percebeu-se que o Estado, o Banco Central, criou a taxa básica de juros da ilha. Ela define todos os juros da ilha. Como assim? Porque se o juro mínimo dela é 10% ao ano, o banco privado não pode pedir menos que isso, senão ninguém vai colocar dinheiro lá. Então o banco privado começou a pedir 12%, e isso acontece no mundo dos investimentos e do mercado financeiro aqui no nosso país e no mundo. A nossa taxa básica de juros é a Selic. Se ela está em 15%, você pode emprestar para o governo e ganhar 15%. Mas se você emprestar para um banco que não detém impressora de moeda, normalmente ele vai te pagar mais que esses 15%. 15,5%, 16% nos CDBs dele lá. Por quê? Porque pressupõe que o Estado tem mais segurança do que o banco, tá? Então até na ilha percebeu-se que a taxa básica de juros definida pelo Estado bagunçava todas as taxas da ilha. E esse foi o primeiro problema, um aumento de juros, e o banco privado teve que fazer isso. Com o banco privado aumentando esse nível de juros, muitos empreendedores pararam de tomar dinheiro. E eles parando de tomar dinheiro, eles não conseguiam mais fazer negócios. E não fazendo negócios, a produção da ilha começou a cair. E um segundo problema que houve é o seguinte: o Estado, no caso o Banco Central, passou a ser concorrente dos empreendedores. Como assim? Muitos empreendedores queriam parar de construir cabanas ou de fazer canoas, porque eles tinham rentabilidade de 8%, 9% ao ano, 10% talvez. E agora, sem empreender, se eles só colocassem o dinheiro no Estado, eles iam ganhar 10% sem fazer nada. Então o Estado sim conseguiu arrecadar através da dívida pública para melhorar as estruturas do Estado, todavia ele desaqueceu a economia e aumentou as taxas de juros do banco privado também, desaquecendo a economia, e a ilha começou a entrar em crise e as pessoas começaram a ficar insatisfeitas. Muita gente, por exemplo, eliminou os intermediários. Lembra do Joaquim, que fornecia a lenha para as pessoas? Muita gente falou, cara, estamos entrando em crise, eu não vou pegar lenha com o Joaquim. Eu mesmo vou na floresta pegar lenha.
Lembra também do transporte que o Marcelo fazia, o Uber da ilha? Pois é, muita gente falou, cara, eu vou a pé mesmo porque o dinheiro tá ficando curto. E o Marcelo perdeu o emprego e o coletor de lenhas também perdeu o emprego. As pessoas simplesmente olharam e falaram, cara, nossos impostos estão altos, cara, nossa riqueza está diminuindo. O que está acontecendo? Estamos entrando em crise. Muita gente falou, já isso é culpa do Estado. Outras falaram, isso é culpa do setor privado. Outros falaram, isso é culpa do banqueiro. Ele que quis aumentar os juros. E uma confusão começou a acontecer e o pequeno Arthur no meio de tudo aquilo sem entender. Bom, e a gente vai continuar essa história no outro episódio. É uma série de 3 episódios do Estado da Ilha. Pelo menos aqui pro canal de maneira aberta vão ser 3 episódios. Na mentoria a gente faz mais. E a gente vai continuar essa história no próximo vídeo. Mas fica atento porque no próximo vídeo um barco vai chegar no horizonte. Um barco que eles nunca viram. Uma nova civilização chegará no estado da ilha e mudará todo o jogo. Gostou desse episódio? Se gostou, se inscreve aqui no canal. Esses vídeos dão muito trabalho para fazer. De novo, mapa exclusivo, tá? Tá pronto aí há mais de um ano. Tudo isso para entregar o melhor para você. A gente se vê no próximo episódio.